Oi, o Agro Record News está no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A Alemanha foi sede essa semana da Agritécnica 2025, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. O evento foi palco de inovações e tendências. Os repórteres Ingrid Alves e Tiago Henrico mostram pra gente que teve novidade brasileira por lá. Hannover é conhecida por sediar grandes eventos, feiras importantes de todos os setores. Aqui nessa área são quase 30 pavilhões. Durante a Agritécnica, 18 deles são ocupados por cerca de 2.700 marcas. Os outros abrigam serviços de maneira geral. Dessas marcas, algumas delas são brasileiras. Para nós da FBB é muito importante devido ao fortalecimento de marca. E a gente trazer a nossa empresa para um outro continente, para uma das maiores feiras do mundo do agro, né? E mostrar os nossos produtos aqui na Europa, mostrar o que a FBB faz. E óbvio, de novo, fortalecendo a nossa marca, fortalecendo a nossa cidade, a cidade de Monte Alto, a cidade de sonho, da qual a gente tem muito orgulho de ser filho, né? Então, para nós é uma honra muito grande vir para a Europa, trazer os nossos produtos aqui e mostrar um pouquinho do que o Brasil pode fornecer em termos de peças agrícolas. Acho que tem dois objetivos principais. Primeiro é entender as tendências do mundo, ver o que está surgindo de novidade aí, quais são as inovações, para a gente também trazer um pouquinho isso para dentro de casa. E um segundo objetivo é expandir mercado, fazer novos contatos, novos parceiros, abrir novos clientes, achar ali outros parceiros para ajudar a fortalecer nossa marca. Nós somos um player importante no mundo, temos aí umas maiores agroindústrias do mundo, então a gente traz aqui o produto brasileiro para divulgá-lo, mostrar a nossa marca e atrair novos clientes para fazer novos negócios. Neste pavilhão também tem indústria brasileira e elas estão mostrando aqui na Alemanha que no Brasil também produzem equipamentos específicos para o mercado externo. A tecnologia de colheita na exportação ela é diferente em alguns aspectos do Brasil. Posso citar a questão dos espaçamentos. Então esse produto foi desenvolvido para esse mercado, né? Um mercado exigente, um mercado de alta produtividade e nós então desenvolvemos e validamos o projeto no exterior e muitas tecnologias que aqui já foram testadas acabam sendo incorporadas nas máquinas do Brasil posteriormente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai reduzir algumas tarifas sobre as importações de café. Confira. Trump afirmou que vai fazer cortes cirúrgicos em algumas tarifas, o que deve aumentar a entrada de café no país e reduzir o preço do produto para os consumidores norte-americanos. Mas o presidente dos Estados Unidos não detalhou quais países serão beneficiados com a medida e nem quando vai acontecer a mudança. O Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, responde por 1/3 do consumo do mercado norte-americano e foi sobretaxado em 50%. O presidente do Secafé, Márcio Ferreira, comentou sobre o assunto. A gente entende que a diplomacia brasileira tenta negociar para que as tarifas caiam como um todo, mas o café, efetivamente, ele está na seção 3 da ordem executiva do presidente Trump, que é recursos naturais não produzidos nos Estados Unidos, e ele está a um passo, mais do que nunca agora, de ir para a seção 2, e a seção 2, inclusive, ela é tarifa zero. Ou seja, nós temos uma perspectiva de tarifa zero, ou tarifa de 10%, que é a tarifa aplicada hoje, por exemplo, para a Colômbia, mas o Vietnã está com a tarifa praticamente zerada, está com 20% e agora negociado para zero. Então, não há por que não trabalhar com a... O cooperativismo vem consolidando sua força econômica e social em Goiás. Atualmente, reúne quase 670 mil cooperados no estado. Na pequena propriedade de Bela Vista de Goiás, na região do Largo, uma mulher lidera a lida no campo. Divina foi criada na roça, mas longe do curral. Depois do falecimento da avó, recebeu a propriedade de herança. Com os irmãos fora do país e viúva, ela decidiu tocar a produção de leite sozinha. Uma luta todo dia, mas vale a pena. É muito gratificante você ver uma vaca encher um balde daquele. É muito gratificante quando nasce uma bezerrinha. Ela contou com um apoio importante na condução do negócio, a cooperativa Cooper Belgo, da qual a avó já era cooperada. Os técnicos que dão orientação para a gente, né? Dúvida que a gente tem, um animal que precisa de assistência, eles estão sempre aqui.
A propriedade rural tem 30 cabeças de gado e produz 400 litros de leite por dia. Toda a produção é entregue à cooperativa. A produção da Divina e de outros quase 300 cooperados somam 80 mil litros de leite por dia, que são entregues para a Cooperbelgo. A cooperativa encaminha parte in natura para outros laticínios e a outra parte vai para a indústria da própria cooperativa. 80% do leite que chega na cooperativa é da agricultura familiar, o que permite com que eles participem de programas que visam a segurança alimentar. Entre eles, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA estadual, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Os municípios ou as escolas estaduais colocam na sua merenda iogurte, leite, manteiga. Nós participamos da chamada pública e conseguimos entregar aí durante todo o ano essas escolas. Além de atender esses programas, os produtos também vão direto para a mesa do consumidor por meio dos supermercados. A cooperativa comercializa, em média, 44 mil unidades desses produtos lácteos todos os meses, não só aqui em Bela Vista, mas também nas cidades vizinhas, sendo Goiânia a maior consumidora. Ainda em Bela Vista, encontramos mais uma família tirando o sustento do campo com a horticultura. Do solo nascem alface, rúcula, couve, cheiro verde. Luiz, a esposa Iolene e os filhos moram e trabalham juntos desde 2020. Antes da pandemia, eu trabalhava na cidade. Trabalhei simplesmente 2 anos lá. Aí resolvi voltar para a horta de novo, que a pandemia também estava muito ruim. Então viemos para a roça pegar um outro ritmo de vida que é bem mais saudável. Aqui a gente tem galinha, aqui a gente tem as verduras, né? Ovo, tudo é daqui. A gente se alimenta mais daqui. Algumas coisas que a gente compra na rua, tipo arroz, óleo. Parte da produção vai para feiras e Ceasa. A outra parte é entregue na cooperativa Floriar, que separa tudo e encaminha para projetos também do Programa de Aquisição de Alimentos a nível federal. Nós vamos estar beneficiando os idosos, né? Mães solos, todos aqueles beneficiários que estão inseridos no cadastro único do município, né? Tem também algumas ONGs que participam com famílias, então vai ser um aporte maravilhoso na área da alimentação para eles. Entre as beneficiárias tem a Graciele. Ela é mãe solo de 4 filhos, sendo um deles com deficiência. E a doação faz uma grande diferença na casa dela. Significa um apoio para minha família, igual eu que não posso trabalhar de carteira assinada por causa que eu tenho que ir nas consultas dela, essas coisas. Então acaba sendo um apoio muito grande para mim. Na cooperativa Floriar são 54 cooperadas, todas mulheres. 70% delas fazem parte de programas que visam combater a fome. Como cada família produz pouco, quando a gente reúne fica muito. Então a gente consegue melhorar a logística, participar de programas, enfim, abre uma infinidade de portas para os agricultores e agricultoras familiares. De acordo com o Panorama do Cooperativismo 2025, divulgado pelo sistema OCB Goiás, o número de cooperativas no estado saiu de 251 em 2023 para 266 em 2024. O ramo mais predominante é do agronegócio, com 86 cooperativas. As cooperativas goianas movimentaram cerca de 31 bilhões de reais no ano de 2024, sendo o setor agropecuário líder das atividades com faturamento anual de 16 bilhões de reais. São 49 mil cooperados, que geram mais de 7 mil empregos nas cooperativas do agronegócio. Todas as cooperativas promovem uma transformação pessoal e na comunidade. Pessoal, porque as pessoas aumentam a sua renda, aumentam o seu profissionalismo, e a comunidade que recebe, né, os reflexos dessa cooperativa, da produção dessa cooperativa, dos resultados que ela produz, para que ela também cresça junto com todos os cooperados e também com a empresa cooperativa. As linhas de crédito específicas para mulheres impulsionam o desenvolvimento e o protagonismo feminino no campo. Em São Paulo, mais de 1.000 produtoras rurais já foram beneficiadas.
Andréia dos Santos é de Galha, no interior paulista, e por muito tempo trabalhou na colheita de café. Hoje ela planta tomate, maracujá e melancia. O impulso veio de uma linha de crédito rural exclusivo para produtoras. Com os R$29 mil obtidos pelo FIAP Mulher, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ela construiu mais uma estufa no sítio. Agora mudou bastante, porque agora são 3 estufas que não precisa mais ficar parando a produção, sabe? Vai ter sempre produto o ano inteiro. Todo mês, toda semana vai ter o dinheiro. Desde 2024, R$27 milhões já foram disponibilizados pelo programa. A iniciativa oferece condições facilitadas de financiamento para impulsionar o protagonismo feminino no campo e fortalecer a economia rural paulista. São 902 projetos executados e quase 1.000 mulheres beneficiadas. A Vanessa é outra produtora atendida. Ela vem de uma família de agricultores e cultiva hortaliças no município de Suzano. Com 2 linhas de créditos, ela conseguiu comprar um trator e uma roçadeira. Antes de acessar o FIAP era bem mais difícil. Hoje não, hoje a gente tira a plantação, já vem com o trator, já passando ou a roçadeira ou a canteiradeira e ajudou bastante. A China anunciou que vai voltar a importar o frango brasileiro. A proibição aconteceu em maio, quando o Brasil confirmou um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. A China manteve o embargo mesmo após o Brasil se declarar livre da doença no início de junho. O país asiático é o principal comprador do frango nacional. Em 2024, os chineses importaram 562 mil toneladas. Em setembro, uma comitiva chinesa fez uma auditoria no Brasil para comprovar que o país estava livre da gripe aviária. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os principais estados produtores de frango. O etanol manteve o preço em outubro, mesmo com a safra de cana já terminando em algumas usinas paulistas. O levantamento do CPEA, Centro de Pesquisas da USP, mostra que o etanol hidratado operou na casa dos R$ 2,70 por litro e o anidro na faixa de R$ 3,10 por litro. Segundo o CPEA, a postura dos vendedores nas negociações foi o que garantiu a firmeza aos valores. Já quando comparada às médias de setembro e outubro, os dados indicam quedas devido ao maior volume de etanol comercializado no último mês. Em outubro de 2025, o hidratado teve média de R$ 2,73 o litro, baixa de 0,77% frente a setembro de 2025. No caso do anidro, o recuo foi de 1,02% a R$ 3,06. Porém, em comparação com o mesmo período do ano passado, o preço atual está valorizado em 7%. E a falta de chuva impacta a produção de cana na safra 2025-26. A condição desfavorável foi registrada principalmente na região Centro-Sul. O cenário foi constatado durante a fase de desenvolvimento das lavouras em 2024 e parte de 2025, principalmente na região Centro-Sul. A irregularidade nas chuvas e o excesso de calor influenciaram na produção de cana-de-açúcar na safra 2025-26. A área estimada pela Conab para a cultura do atual ciclo é 8,97 milhões de hectares, 2,4% maior em comparação com 2024-25. Mas o aumento não compensa as perdas de 3,8% na produtividade média nacional no atual ciclo, projetada em 74.259 quilos por hectare. Neste cenário, a produção esperada para a atual temporada é de 666 milhões e 400 mil toneladas, redução de 1,6% em relação a 2024-25. Na região sudeste, a maior produtora do país, o recuo mais acentuado foi observado em São Paulo, com 18,2 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. Situação semelhante foi registrada no norte do país. Mesmo com o aumento na área de plantio, a redução deve totalizar 4 milhões de toneladas a serem colhidas. O indicador do algodão em outubro foi o menor em 16 anos. Confira.
Em relação a setembro deste ano, o preço do algodão em pluma registrou queda de 5,16%. No comparativo com outubro de 2024, a desvalorização foi de 12,7%. Isso porque no mês passado, o indicador CPEA-Exalc, pagamento em 8 dias, teve média mensal de R$ 3,5176 a libra peso. Com isso, o preço médio no Brasil no mês passado foi o menor desde outubro de 2009. De acordo com agentes consultados pelo CPEA, a queda é resultado da oferta nacional recorde, dos insumos domésticos e internacional contidos e dos menores patamares nas cotações externas e no dólar. Nesse contexto, as negociações do spot nacional ocorrem de forma pontual e os agentes seguem concentrados no cumprimento de contratos a termo. Já os produtores estão focados nas atividades no campo com o plantio da nova safra de grãos. Com menor disponibilidade para abate e exportações aquecidas, o volume de carne suína no mercado interno caiu em outubro. Estimativas do CPEA, com base em dados do MAPA, apontam que o abate de suínos no Brasil caiu cerca de 9% em outubro. Enquanto isso, a média diária de embarques da carne suína brasileira esteve em 15.100 toneladas no mês, a maior para o período, considerando-se a série histórica da SESEX, o que tende a resultar em escoamento total de 136,1 mil toneladas de carne suína in natura. Internamente, de acordo com o Centro de Pesquisas, a disponibilidade foi a segunda menor de 2025. Em outubro, foram destinadas ao mercado doméstico 191,5 mil toneladas de carne suína, contra 194 mil toneladas em setembro. Em junho, a mínima do ano, foram 185 mil toneladas. Já o pico de 2025 foi observado em julho, quando quase 240 mil toneladas foram disponibilizadas internamente. Os preços da vaca e dos animais de reposição estão subindo e o aumento já supera o do boi gordo. Com o aumento da procura por bezerros por parte de recriadores, muitos pecuaristas estão buscando recompor o rebanho. Com isso, os preços seguem em movimento de alta. No Mato Grosso do Sul, tradicional na produção de bezerros, este mês o preço médio do animal Nelore, até 12, está em R$ 2.940 a cabeça, uma forte alta, em termos nominais, de 14% no comparativo com novembro de 2024. Com o início da primavera e da estação de monta, a retenção de fêmeas para a reprodução se intensificou. Por isso, de acordo com pesquisadores do CPEA, no caso das vacas e das novilhas, há pouca disponibilidade para abate. Em Mato Grosso do Sul, a cotação da vaca gorda subiu 2,2% entre outubro e novembro. As altas superam a do boi gordo, que registrou um avanço de 1,6% no estado. E as exportações brasileiras de feijão seguem apresentando desempenho recorde, tanto no volume mensal quanto no acumulado de 12 meses. De acordo com dados da SESEX analisados pelo CPEA, o Brasil embarcou mais de 91 mil toneladas de feijões em outubro. É a maior quantidade mensal registrada pela Secretaria desde o início da série histórica, em 1997. Em 2025, já foram exportadas quase 453 mil toneladas. E no acumulado de 12 meses, esse volume passa de 537 mil toneladas, ou seja, são recordes históricos. No mercado interno, levantamentos do CPEA mostram que prevaleceram variações positivas nos preços do feijão carioca na última semana. Já no caso do feijão preto, as cotações oscilaram entre estabilidade e leve queda. No campo, a semeadura da primeira safra 2025-2026 brasileira avançou para 34,2% da área estimada até o dia 1º de novembro, segundo dados da Conab. O Paraná lidera as atividades com 85% da área cultivada, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Em Minas e Goiás, as chuvas recentes favoreceram o avanço das operações, à medida em que melhoraram as condições de umidade do solo. A manga é a fruta mais exportada pelo Brasil. Até maio, o país vendeu para o mercado externo mais de 73 mil toneladas da fruta. Os principais estados exportadores são Pernambuco e Bahia, mas em Brasília ela faz muito sucesso entre os moradores. Por isso, as mangueiras estão espalhadas pela cidade.
ainda estão verdes, espalhadas pelos canteiros e parques do Distrito Federal. Algumas já caíram, anunciando o que vem pela frente. Daqui a um mês é o tempo das mangas maduras, que perfumam as ruas e fazem parte do cotidiano dos brasilienses. É bacana, né? E deve se incentivar esse tipo de vegetação, né? Nas cidades, eu acho, né? Eu acho fantástico, né? Porque é como se tu vivesse dentro de um pomar, né? Hoje mesmo, quando eu coloquei o carro ali, eu saí, vi um monte de manga, né? Eu achei, assim, deu vontade já de pegar. Mesmo verdes, o Adriano já não perdeu tempo e colheu algumas mangas no eixo monumental. Olha só a técnica dele para pegar as frutas. Eu vou colocar ela dentro de outra embalagem, né? E daqui uns 4, 5 dias vão estar já maduras já. Não existe um número oficial de mangueiras aqui no Distrito Federal, já que grande parte delas foi plantada pela própria população ou acabou surgindo de forma espontânea ao longo desses anos. Nós estamos aqui na Avenida das Mangueiras, no Cruzeiro, onde existe a maior concentração dessa árvore frutífera que é tão amada pelos brasilienses. Então, elas começam agora essa frutificação, já tem alguns pés que vão ter umas frutas maduras, né? Você pode ver pelo chão, vai ter um outro que já estão maduras. E esse período da frutificação vai até janeiro. Então, mais um mês, 2, elas vão estar praticamente todas maduras em todos os pés, por todo o Distrito Federal. Matheus, a mangueira, né? A manga, ela não é uma fruta brasileira, né? Não, ela é uma exótica que veio do Sudeste Asiático, mas como é um fruto muito saboroso, né? Então ele caiu nas graças do mundo inteiro, então ele é disseminado globalmente. Não seria diferente aqui, uma cidade urbanizada, com a idade de ser uma cidade-parque. Então existem muitas mangueiras aqui também. E quando as mangueiras ou outras árvores frutíferas estão perto de fiações elétricas, é preciso redobrar os cuidados na hora de colher a fruta. Primeira coisa, Karine, é não se aproximar da rede. A distância segura que a gente indica é de no mínimo 2,5 metros. Também não é indicado utilizar bastões de ferro ou de metal ou alumínio, porque são condutores de energia. Então não utilize esses bastões e prefere campos abertos, campos em que estão afastados da rede elétrica, que aí você fica mais seguro ainda. A COP30 reúne mais de 50 mil participantes em Belém. A carta final da reunião de cúpula pede que seja o início de um novo ciclo de ação climática. O professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, Daniel Vargas, falou sobre a importância deste momento. Ele está, inclusive, em Belém. Eu acho que a mensagem da abertura da COP foi uma mensagem firme. No discurso feito pelo presidente Lula, ele destacou primeiro a importância de se ter um alvo, onde estão as principais fontes de emissões que causam os problemas do clima, que é a queima de combustíveis fósseis. Também destacou que o mundo não vai conseguir cumprir com seus propósitos se os países ricos, que têm metas, que têm objetivos, obrigações, não fizerem a sua parte. E, por fim, chamou atenção para o que me parece ser uma mensagem capital, por assim dizer, em uma COP realizada na Amazônia. A importância de a gente olhar com carinho para a floresta, mas sem perder de vista que no centro da discussão climática estão as pessoas. Isso eu acho que foi um bom ponto de partida para a gente, a partir daí, ver como isso vai se desdobrar. Nas últimas semanas, eu tenho visto com um pouco mais de clareza o que parece ser o objetivo e o foco da ação brasileira a partir da ação nessa COP. E eu vejo aqui 3 caminhos que o Brasil tem apontado como importantes ou como ações que são relevantes para nós e para o mundo. A primeira que o governo brasileiro tem destacado é a importância de se criarem recursos para fazer com que a floresta em pé tenha valor. Ou seja, precisamos preservar, mas isso não vai acontecer sem dinheiro. E esse dinheiro precisa vir, em parte, de casa, mas também de outros países que têm uma responsabilidade com o equilíbrio do clima. Segundo, o destaque brasileiro, como eu mencionei, na importância de se acelerar a transição do petróleo para fontes alternativas. Sem isso, tudo mais, sendo muito sincero, é uma espécie de enxugar gelo. E terceiro,
um esforço que eu acho que tem que ser reconhecido e louvado, de chamar os países para se envolverem nessa discussão. Nós temos visto o mundo muito reticente, desconfiado de compromissos, de colaborações em volta de objetivos comuns, cada um olhando para si mesmo. E eu creio que o Brasil tem tentado cumprir esse desafio honroso de exercer uma liderança que mobiliza o planeta para olhar para aquilo que nos une, e o meio ambiente é um desses elementos centrais. O governo espera atrair em torno de 25 bilhões de dólares de recursos públicos e, a partir daí, também com essa âncora, atrair investimentos privados, que podem vir de fundos, podem vir de empresas, de investidores, montando, assim, um portfólio de em torno de 125 bilhões de dólares para investimento. A ideia é que o hectare de área de floresta preservada possa ser remunerada segundo critérios estabelecidos pelo fundo. O fundo de investimento tem uma expectativa de gerar, com a quantidade dos seus recursos, com a alocação dos recursos, um retorno, um juro, por aquele capital investido. Uma parte desse retorno paga aos investidores e outra parte é distribuída para aqueles países que participam da colaboração para esse fundo, para investir em projetos de preservação de floresta. Então, é um fundo que tem uma natureza, digamos assim, mista. Um fundo de investimento que retorna e remunera em parte o capital, mas também um fundo que distribui recursos para manter a floresta em pé. Nós sabemos que uma COP ela tem momentos distintos. Chama mais atenção, muitas vezes, a negociação entre os líderes. Mas essa mesma negociação ela é influenciada pelo que acontece no seu entorno. Eu acompanho muito de perto as COPs, pelo menos nos últimos 6 anos. Estive em todas, em diversos continentes. Eu nunca vi uma única COP em que haja um pavilhão organizado e construído para mostrar, na prática, como o setor produtivo no campo tem incorporado tecnologias, técnicas e práticas sustentáveis. E como isso tudo é colocado, não apenas como um estande pequeno em um grande evento que tem outros expositores, mas em um pavilhão central, próprio, com o objetivo de atrair, e eu creio que vai chamar a atenção, de grande parte dos próprios visitantes globais. Eu acho que esse exemplo do que o Brasil está fazendo aqui é não apenas único, mas pode sim marcar a COP30. Se o objetivo é implementar, e o mundo tem abraçado esse discurso, vejam como nós temos trabalhado essa agenda climática com um objetivo prático, não é discurso, são exemplos em cada uma das cadeias, em todas as áreas da produção brasileira, nas diversas áreas e ecossistemas do país. Está aqui para mostrar ao mundo como fazer. Um exemplo fantástico. Adoraria que esse exemplo brasileiro fosse incorporado em outras COPs, em outras nações, porque é uma maneira concreta de mostrar não só que se quer fazer com sustentabilidade, mas como se faz. E a COP30 é um espaço diário para debates sobre financiamento, metas e mitigação climática. Quem faz uma análise agora sobre esse assunto é o Beto Mesquita, membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. O primeiro é importante ressaltar que o Brasil não é apenas um campeão em várias das commodities agrícolas globais. O Brasil é também um campeão de produção dessas commodities, adotando em larga escala práticas que são chamadas de baixo carbono. E a gente já vem ampliando também, ainda numa escala menor, mas já crescendo ano a ano, o que se chama de práticas regenerativas, que basicamente é você olhar para as condições do solo, prestar muita atenção, entender como é que o solo, que é a base da agropecuária, funciona, e estabelecer, adotar práticas de produção que regeneram as condições físicas, as condições químicas do solo, para que ele possa ter uma capacidade de recuperação, de regeneração e produzir ainda mais e produzir melhor. Então, o Brasil tem experiências concretas nisso, como eu mencionei, tem experiências em escala, e é fundamental que aproveite essa oportunidade para mostrar para o mundo, para compartilhar com o mundo quais são essas práticas. Agora, nós temos ainda muitos desafios também, e é importante que a gente reconheça esses desafios, e é importante que a gente se dedique a trabalhar com toda a nossa criatividade, com toda a nossa capacidade, com toda a ciência que temos disponível aqui no país, com cientistas brasileiros, com instituições brasileiras, com a capacidade de trabalho e de produção
das agricultoras e agricultores brasileiros para que a gente possa sair não se colocar numa encruzilhada e sair desse cenário de desafio, de enfrentamento desse novo normal climático, mantendo a liderança na produção, mantendo a liderança na produtividade e buscando cada vez mais as práticas sustentáveis, que têm se mostrado não apenas mais seguras do ponto de vista ambiental, mas também mais rentáveis, mais sustentáveis do ponto de vista econômico e, por que não dizer, também do ponto de vista social, quando você entende que o compartilhamento de uma bacia hidrográfica, o compartilhamento de um território, ele não se dá apenas pela produção de commodities ou pela produção de alimentos, de fibras, de bens, mas também pelo uso desse território por diferentes grupos, por diferentes comunidades. E é importante que a gente consiga compartilhar esse espaço da maneira mais harmoniosa, mais adequada possível. Nós temos hoje aproximadamente 70 milhões, dados da Embrapa, dados oficiais da Embrapa, 70 milhões de hectares de pastagens degradadas, pastagens que têm baixo ou baixíssima capacidade de produção, que hoje não estão necessariamente produzindo alimentos, não estão gerando trabalho, não estão gerando renda, e pelo contrário, são as áreas de erosão, você citou a recuperação de vossorox, são as áreas onde começa a ter o processo erosivo, são as áreas que vão gerar problemas ambientais, vão assorear os rios, vai gerar contaminação e você tem uma área grande indisponível para a produção. Desses 70 milhões de hectares, entre 30 e 40 milhões de hectares dessas mesmas pastagens degradadas tem boa aptidão para a agricultura. Ou seja, a gente tem ganhado muito mais produtividade do que expansão de área, mas a gente ainda está desmatando muita área para a produção agropecuária. E aí não é uma questão de se a lei permite ou a lei não permite. É claro que a gente tem os limites legais e ninguém está falando em fazer novas restrições pela legislação. Não se trata disso. Se trata de olhar para as paisagens agrícolas, se trata de olhar para estas pastagens degradadas com alta aptidão agrícola e investir no financiamento, nas linhas de crédito que façam com que os produtores rurais prefiram converter uma pastagem degradada numa área de agricultura de alta produtividade e alta resiliência climática, ao invés de converter uma nova área de cerrado, de floresta tropical, de qualquer outro tipo de vegetação, para ampliar a agricultura ou a pecuária. Esse é um desafio posto, que é um modelo de produção que a gente pode mostrar para o mundo que não temos apenas a melhor legislação de proteção da vegetação nativa do mundo. A gente está indo além dessa legislação por decisão e por incentivo econômico que a gente entende que as políticas públicas precisam trazer para os agricultores e agricultoras brasileiros. Ainda temos um desafio enorme, ainda temos taxas, embora estejam caindo tanto na Amazônia quanto no Cerrado, as taxas de desmatamento no Brasil ainda são muito altas e elas talvez sejam a mancha que mais perturba e que mais afeta a reputação da agropecuária brasileira. E aí o nosso desafio não é brigar contra esse discurso, é simplesmente se posicionar entendendo que a redução e, vamos lá, quem sabe zerar o desmatamento, mas garantindo os recursos necessários para que a gente possa avançar na adoção de práticas regenerativas e práticas de baixo carbono, ampliar ainda mais essa escala, fazer isso chegar, por exemplo, mais facilmente aos pequenos agricultores, é que a gente pode efetivamente mudar o posicionamento e garantir o posicionamento que a agropecuária brasileira tem. E é com isso, se a gente implementa efetivamente o Código Florestal, esse é o nosso grande passaporte para o futuro. Pegar essa legislação, que é a legislação do consenso, que é a legislação do que foi possível para todos os lados, e transformá-la efetivamente no nosso marco, no nosso rumo, né? Como se tem falado muito na COP, no mapa do caminho para que a gente possa garantir sustentabilidade nas paisagens agrícolas brasileiras. Apicultoras do município de Floresta, no sertão pernambucano, aprimoraram a produção de mel de abelhas na região. Um projeto com incentivo do Estado possibilitou o treinamento técnico e equipamentos adequados para o grupo. Com isso, 100 novas colmeias foram implantadas, aumentando a produção em mais de 80%. Em meio à Caatinga, na zona rural de Floresta, sertão do São Francisco, 10 mulheres aprimoraram seus conhecimentos na área da apicultura. O
município, que tem como principal atividade econômica a caprinovinocultura, também tem espaço para a produção de mel de abelha. Entramos pela Caatinga. Antes de chegar ao local, tivemos que atravessar de carro o famoso Riacho do Navio, que corre para o Pajeú, despeja no Rio São Francisco e vai parar no meio do mar. Chegamos a um dos 10 apiários que foram implantados com incentivo do governo do estado. O projeto, que teve o apoio da ADEP, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, implantou 100 novas colmeias, além de oficinas de capacitação e consultorias, direcionado a 10 mulheres aqui do município de Floresta, que desde então passaram a ter uma nova alternativa para a geração de renda. Essas mulheres que hoje vão ficar na história, elas vão trabalhar, vão fazer a sua própria economia e vão ter mais a sustentabilidade para a sua família. É importante demais. Do planejamento até a conclusão do projeto Apiário Mais Produtivo e Sustentável, foram quase 2 anos. Essas 10 mulheres, elas receberam colmeias, EPIs, fumegadores. Então hoje o sentimento é muito gratificante, a gente vê o quanto essas mulheres evoluíram nesses quase aí 10 meses de acompanhamento. Ao longo desse período, as apicultoras receberam direcionamento técnico. A gente trabalhou desde a organização do apiário, como vocês podem ver aqui. A gente organizou as instalações, criamos acesso, passamos a introduzir a alimentação artificial e energética para superar esse período de seca e a gente fez vários manejos de fortalecimento de colmeias. Uma das funções do SEBRAE é estar ali diretamente junto ao produtor rural, fomentando projetos, fomentando o empreendedorismo para que esse produtor rural ele consiga sair de criador para produtor, para que ele de fato venha ter um desenvolvimento no campo, tenha um aumento na sua renda. O aporte financeiro foi indispensável para a aquisição dos equipamentos e também capacitação. A gente investiu aqui, nesse projeto, aqui em Floresta, na associação dessas 10 mulheres, teve um investimento quase total de 170 mil, para de fato tornar a produção aqui de mel, daqui da região dessa associação, mais capacitada na utilização de boas práticas, para poder elas conseguirem desenvolver seus produtos com a melhor qualidade e com maior capacidade. Na Associação dos Produtores Unidos do Mari e Região, as apicultoras receberam cada uma o certificado e um brinde do programa PE Conduz. Esse projeto veio para aumentar os nossos conhecimentos, porque a gente não só aprendeu sobre apiário, aprendeu sobre a fabricação de cera, sobre como produzir o alimento das abelhas, caso elas não tenham, e aprendeu muito sobre o contato pessoal um com o outro e principalmente com as outras pessoas. De posse dos equipamentos para apicultura e o conhecimento técnico fornecido através do projeto, a produção de mel da associação registrou um aumento de 85%. Com esses resultados, as guerreiras do sertão de Itaparica têm um motivo a mais para sonhar. Aqui tem... Aqui tem... Os apreciadores de café especial tiveram a oportunidade de conhecer em Brasília um pouco mais sobre como o grão é cultivado e selecionado até chegar ao consumidor. Todo o processo de produção requer muito cuidado e a maneira como a bebida é preparada também faz toda a diferença. Um cafezinho feito na hora tem o seu valor. O aroma, o sabor, o aconchego deste momento. Café é conforto, café é calor, café é acolhimento. Tanto é que quando você vai, às vezes você nem conhece a pessoa, mas uma das primeiras coisas que você fala com ela é: vamos tomar um cafezinho lá em casa? Todos aqui são apaixonados por café e vieram viver uma experiência com a bebida, não só na degustação, mas em todo o processo de produção, no campo, na floração, na colheita, na secagem, na seleção dos grãos, na torrefação
tradição. O Brasil, como o maior produtor de café do mundo, ainda toma um café tradicional. Então, acaba sendo o café especial algo de curiosidade, né? E falar aqui sobre isso, falar sobre todo o processo que acontece lá na fazenda, a forma que o produtor beneficia esse café, cuida, né? Separando só os cafés maduros, os grãos maduros, né? Fazendo uma secagem correta, uniforme. Isso que traz a qualidade para a bebida, para a xícara. A intenção foi ampliar o conhecimento e despertar os sentidos, as sensações e experimentar na prática processos como a extração do café. Para você entender esse café, você precisa ter uma certa noção de tempo de extração, de moagem correta, né? Da temperatura da água e a forma de despejar o café. Hoje a gente fez aqui 13 extrações com a mesma proporção de café, a mesma proporção de água e saíram resultados completamente diferentes. Isso foi uma grande surpresa, né? Aprender um pouquinho, né? Como extrair o café e justamente como a diferença, né? A temperatura, a forma de extração e o tempo do café fazem toda a diferença, né? Para o sensoramento, né? Num café, né? De qualidade como os cafés especiais. Sara percebeu algo interessante. Eu gosto muito de café, mas eu sempre tinha muita dor de cabeça, enxaqueca. Foi incrível porque a gente fez uma degustação de café, tomei acho que a quantidade de café do mês inteiro e não tive nenhuma dor de cabeça. Um bom café faz bem para o corpo, para o coração. A partir do momento que você conhece o processo, você nunca mais toma um café como você tomava antigamente. Vem junto toda uma história, uma carga afetiva e de trabalho dessas pessoas que fazem a cadeia do café. Olha só, o café, inclusive, ganhou uma nova forma de preparo nas mãos de um barista em São Paulo. A segunda bebida mais consumida no mundo é coada e servida dentro de um coco. Um jeito diferente e inusitado de preparar a nossa bebida preferida. O café é coado e é servido em um coco. O primeiro passo é colocar o pó. E o detalhe é o seguinte, o coco tem um furo aqui embaixo. Olha aqui, ó. Tem um furo aqui embaixo porque o café vai passar por aqui. Exatamente, ele vai passar no filtro e já vai absorver o sabor do coco. Colocou água fervendo, já vai, olha só, já vai passando o café e já tá com o sabor do coco. Exatamente, já fica com o sabor natural do coco. Agora você vai servir o café aí? E... Opa, aí. Caramba, eu vou experimentar. Experimenta. O café no coco, ele é diferenciado. Ele tem essa mistura de sabores, né? Ele é mais, eu diria que ele é mais leve. O café no coco é mais leve. O café expresso, ele é mais encorpado. Exatamente, ele fica bem mais suave, bem leve o café. Um brinde com café no coco. Um hobby que começou na fazenda e está virando coisa séria na cidade. O seu Sebastião descobriu habilidade para fabricar viola ainda na zona rural e não parou mais. Com a ajuda da filha, o negócio viralizou nas redes sociais e as encomendas dispararam. Esta viola já está quase pronta. A mão e o braço já foram colados no corpo. A boca também já foi montada. Agora, falta só colar o rastilho, passar as cordas e afinar o instrumento, que já está encomendado há cerca de um mês. É o seu Sebastião quem fabrica as violas. Ele mora em Jataí, na região sudoeste de Goiás, e começou a criar os instrumentos há 45 anos. Eu morava na fazenda, né? E tem meus pais também que tocam violão, tudo, né? Aí eu inventei de pegar o violão dele, ver como é que é por dentro, né? Aí eu comecei a fabricar. Eu tinha uma idade de 18 anos, mais ou menos, que eu comecei a fabricar violão. Violão. Aí deu certo, né? Ele vem fazendo aí, vai apostando e está vendendo, graças a Deus, né? No começo era apenas lazer, um hobby para o Sebastião, mas aos poucos foi virando negócio. Um amigo comprou, depois um vizinho e um desconhecido. E o negócio engrenou de vez quando a Jéssica, filha do Sebastião, resolveu ajudar o pai a divulgar o trabalho nas redes sociais.
Em 3 dias deu mais de 100 mil visualizações. E aí foi uma enxurrada de mensagens que eu não consegui nem responder todas. E começou aí as encomendas. Nele, o seu Sebastião explica como fez a viola. É isso aí, gente. A minha viola que eu faço é desse jeito aqui, ó. Maneirinha, bem feitinha. A partir do vídeo, chegaram dezenas de encomendas para o seu Sebastião. São pedidos de todas as partes do Brasil. A gente já despassou para São Paulo, para Minas Gerais, para Bahia, e já teve mensagem também de alguns cantores, né? Aí do meio sertanejo mais raiz, né? O pessoal que se interessa mais é aquele mais antigo, mais raiz. Mas tem muita galera jovem também que manda mensagem, que se interessa pelo instrumento, que é um instrumento difícil de tocar, mas é para quem gosta mesmo, para quem tem a paixão mesmo pela viola. A demanda está tão alta que o seu Sebastião já planeja em abrir um ponto comercial para a fabricação das violas. Mas, por enquanto, a oficina ainda é improvisada aqui, na garagem da casa dele. Todos os instrumentos feitos por ele são artesanais, feitos à mão, sem nenhum tipo de máquina. Para fazer o acabamento, seu Sebastião usa ferramentas como canivetes, plaina e lixas. Uma semana para fabricar uma viola. Dá muito trabalho, né? Tem que ter paciência. Então que a gente fica assim, meio estressado, tem que sair e voltar com a cabeça maneira, né? Para começar a trabalhar. Mas é muito difícil. Seu Sebastião ainda não vive exclusivamente da fabricação de instrumentos musicais. Esse é um trabalho que ele faz somente nos fins de semana. E para ajudar na correria com as violas, além da filha Jéssica, ele tem também a neta Alice. Eu ajudo o vovô a fazer a caixa, a embalar a viola, a colar o cuidado frágil, a divulgar as violas também. Não ajudo ele a fazer a viola, só admiro, né? O Eduardo é um dos clientes do Sebastião. Ele é músico em São Paulo e neste vídeo aparece cantando enquanto toca a viola feita em Jataí. Apesar de fabricar os instrumentos, o seu Sebastião não sabe tocar, nem a viola e nem o violão. Mas para falar a verdade, eu sei só afinar. Faço alguns ponteados, né? Só afinar mesmo. O talento do seu Sebastião é mesmo para a fabricação dos instrumentos. Nisso ele é muito bom. E já há um consenso dentro de casa de que está chegando o momento dele ter só uma profissão. Eu estou pensando assim, de parar de trabalhar de pedreiro, né? Que eu estou com 63 anos e o corpo já não vai mais poder fazer serviço pesado, né? Então fabricar a viola é mais maneiro, né? E tá dando lucro, graças a Deus, né? Tem muita encomenda já na fila e para ele conseguir, eu acho que ele vai ter que parar de trabalhar de pedreiro, para ele conseguir fazer tudo a tempo. Porque a gente dá um prazo de 30 dias, mas não está conseguindo não, porque é muita coisa. E tá indo bem, graças a Deus. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!